Olá, hoje vamos dar continuidade àquilo que é a nossa aula, tendo em conta que estamos na aula número 3, daquilo que é a nossa série de projetos de instalações elétricas residenciais. Hoje vamos dar continuidade a partir da memória justificativa. Afinal de contas, o que é isso de memória justificativa? A memória justificativa constitui um ponto muito essencial do seu projeto, ou seja, ela constitui um ponto muito sensível para o seu projeto, pois é na memória justificativa onde você vai justificar o porquê de você ter escolhido o tipo de material que você aplicou no seu projeto. É na memória justificativa onde você vai justificar o porquê de você ter usado o disjuntor A, B ou C. É na memória justificativa onde você vai justificar o porquê de ter usado um cabo A, B ou C. Agora, há um outro ponto muito importante que tem que ficar claro na memória justificativa. Na memória justificativa, nós não justificamos apenas com palavras. É preciso justificar com ações, ou seja, justificar com expressões matemáticas, ou seja, resolvendo matematicamente para provar que o disjuntor que eu escolhi para o circuito A, B ou C é o disjuntor ideal para esta aplicação. Com operações matemáticas, nós vamos provar que o circuito A, B, C ou D deve ser alimentado por um cabo A, B, C ou D. É na base desses cálculos, ou seja, é na base desses dados que nós vamos pesquisar para nós sabermos o tipo de material em que nós vamos usar para este circuito, ou seja, o tipo de condutor que nós vamos usar para este circuito é feito de material X, Y, Z. Por esta via, ou seja, por este motivo, este condutor é extremamente ideal para esta aplicação. Certo. Agora que já entendemos o que é isso de memória justificativa, facilmente podemos prosseguir, pois já temos em mente o que é memória justificativa e sabemos qual é a importância que ele exerce aqui no projeto. Dando prosseguimento àquilo que é o corpo do projeto, encontramos agora o dimensionamento dos dispositivos de proteção contra sobrecarga. Vamos ver uma nota interessante aí diz: os aparelhos de proteção contra sobreintensidade deverão ser colocados no início das canalizações que as protegem. Ou seja, todas as proteções, todos os disjuntores que nós vamos usar para proteger os nossos circuitos devem ser colocados, ou seja, devem ser alocados no início da instalação. Ou seja, a fonte, nós devemos alimentar na fonte, a seguir a fonte alimentamos o nosso dispositivo de proteção e a seguir ao nosso dispositivo de proteção é que vamos alimentar as nossas cargas. Ele diz que a proteção contra as sobreintensidades das canalizações deverá ser efetuada nos condutores fase. Ou seja, é nos condutores fases onde nós vamos passar os nossos disjuntores. O neutro vai diretamente para o baramento e para os nossos circuitos terminais. A característica de funcionamento dos aparelhos de proteção contra a sobrecarga das canalizações deverá ser tal que a sua intensidade de limite de não funcionamento não seja superior a 1,15 vezes a intensidade da corrente máxima. A intensidade nominal do aparelho de proteção não deverá ser superior à intensidade de corrente máxima admissível na canalização a proteger. É assim, meu querido amigo, que você está a assistir esse vídeo. Quando você está a dimensionar um disjuntor, ou seja, quando estamos a dimensionar um disjuntor, temos que prestar atenção. Esse dispositivo de proteção não deve ter a capacidade, ou seja, a sua intensidade nominal, a sua corrente nominal, não deve ser superior à corrente máxima admissível na canalização. Ou seja, se temos uma canalização onde temos um condutor de 2,5 mm², se nós prestamos atenção, um condutor de 2,5 mm² pode suportar uma corrente de 16 amperes já corrigido. Falo naturalmente de já termos corrigido o efeito de temperatura, o número de condutores que será enfiado no mesmo tubo, por aí em diante. Então, o disjuntor, ou seja, o dispositivo de proteção que nós vamos aplicar para proteger esse circuito, não deve ser superior à capacidade desses mesmos condutores de suportarem a corrente. Ou seja, se num tubo nós temos condutores que suportam uma corrente de 10 amperes, o dispositivo de proteção que vai proteger este mesmo eletroduto não deve ser superior a 10 amperes. Vamos dar prosseguimento onde já vamos dimensionar os nossos circuitos.
Começamos com o dimensionamento dos circuitos de uso específico. Encontramos aqui na primeira instância o ar-condicionado da sala. O ar-condicionado da sala tem uma potência de 12.000 BTUs. Esta é uma potência usada para máquinas de refrigeração, que corresponde a 3.500 watts. Se tens dúvida de como fazer a conversão de BTU para watts, sugiro que assistas ao vídeo que fala das potências, aí nós detalhamos melhor acerca desses pontos. Então, para conseguirmos entender, ou seja, para conseguirmos perceber a corrente deste mesmo ar-condicionado, usamos esta expressão que diz que a corrente será igual à potência dividido pela tensão nominal vezes o cosseno de φ vezes o rendimento. Afinal de contas, o que é tensão nominal? Tensão nominal é a tensão mínima que deve ser aplicada ao ar-condicionado para que ele possa funcionar. Neste caso, que é 220 amperes. Como é que nós vamos saber a tensão mínima do ar-condicionado? Quando compramos o ar-condicionado tem aquilo que nós chamamos de chapa de característica. É na chapa de característica onde nós vamos saber qual é a tensão nominal do ar-condicionado. A seguir encontramos aquilo que é o cosseno de φ. O que é isso de cosseno de φ? Cosseno de φ tem a ver com o fator de potência, tem a ver com a capacidade, ou seja, a quantidade de carga reativa que esta máquina tem. Se tens dúvida acerca das cargas reativas, ou seja, potência aparente, potência ativa, potência reativa, sugiro novamente que assistas o vídeo das potências para que possas entender melhor. E por fim encontramos o rendimento. O que é isso de rendimento? Rendimento é a capacidade que a máquina tem de realizar o seu trabalho na totalidade. Se o rendimento for 100%, isso significa que a carga, ou seja, isso significa que a máquina consegue exercer o seu trabalho na sua máxima perfeição. Se o rendimento for baixo, naturalmente, a carga, ou seja, naturalmente a máquina não vai nos dar, não será muito eficaz. Quando nós continuamos aqui, vemos que, de acordo com a corrente obtida, este ar-condicionado será alimentado por um cabo de cobre de secção 4 mm², 3 vezes 4 mm, sendo que para a proteção será usado um disjuntor de 25 amperes e tratando-se de uma máquina indutiva, o mesmo será protegido por um disjuntor da classe D. Por que nós vamos proteger esse ar-condicionado com um disjuntor da classe D? Tratando-se de circuitos de uso específico, é sabido por todos que cada circuito de uso específico deve ser alimentado e protegido por o seu próprio disjuntor, ou seja, são circuitos independentes. Agora, olhando para o exemplo concreto desse projeto, temos em conta que estamos a dimensionar um ar-condicionado. O ar-condicionado é uma carga indutiva e tem uma característica especial, ou seja, as cargas indutivas têm uma característica especial, que é a subida de corrente muito elevada no momento de partida. Ou seja, quando nós ligamos uma carga indutiva numa tomada, naquele momento em que nós ligamos haverá uma certa subida, ou seja, uma subida considerável de corrente elétrica. Por esta razão, nós usamos um disjuntor da classe D para que ele possa nos ajudar a suportar este pico de corrente. Por quê? Porque os disjuntores da classe D têm essa capacidade de suportar este pico de corrente. Assim sendo, o melhor disjuntor a se usar para esse tipo de carga é o disjuntor da classe D, pois o disjuntor da classe D tem uma grande capacidade de suportar um pico elevado de corrente elétrica. Dando prosseguimento, encontramos os outros ar-condicionados que o dimensionamento foi usado, o mesmo processo que foi usado aqui. Continuando, encontramos uma outra carga de uso específico que é o termoacumulador. Qual a diferença que existe entre o termoacumulador e o ar-condicionado? Diferentemente do ar-condicionado, o termoacumulador é uma carga resistiva, ou seja, uma carga puramente ômica. Ela não tem essa quantidade de carga reativa, ou seja, não tem excesso de campo magnético. Então não precisamos nos preocupar com aquela subida de corrente no momento de ligarmos o termoacumulador. Por isso, para este caso, vamos usar um disjuntor da classe C, pois um disjuntor da classe C é ideal para esse tipo de carga. Certo. Vimos a diferença que existe entre o termoacumulador e o ar-condicionado. O ar-condicionado é uma carga indutiva, tem excesso de carga reativa, e o termoacumulador é uma carga puramente ômica, ou seja, uma carga resistiva. O seu fator de potência é igual a 1.
o que significa que tem uma carga reativa muito, mas muito reduzida. A seguir encontramos aquilo que é o dimensionamento dos circuitos de tomadas de uso geral. Para o dimensionamento de circuitos de tomada de uso geral, tomamos em conta as potências que foram aplicadas acima segundo aquilo que é o regulamento, onde o primeiro circuito tem uma potência de 700 watts e tem uma corrente de 4 amperes. O segundo e o terceiro circuito tem uma potência de 500 watts e uma corrente de 3 amperes. Ambos serão protegidos por um disjuntor de 16 amperes, cada separadamente. Não vamos proteger todos os circuitos por um único disjuntor. O circuito 1 vai ser protegido por um disjuntor de 16 amperes, o circuito 2, 16 amperes e o circuito 3 também 16 amperes separadamente. Continuando, encontramos aquilo que é a proteção do circuito da cozinha, onde o mesmo tem uma potência de 2100 watts. E essa potência de 2100 watts nos dá uma corrente de 12 amperes. O circuito da cozinha será protegido por um disjuntor de 16 amperes. Dando continuidade, encontramos aquilo que é o circuito da iluminação. Para o circuito da iluminação, tomamos em conta aquilo que nós vimos na tabela, sabendo que nós vamos alimentar 33 lâmpadas, cada lâmpada com uma potência de 36 watts. Isso nos dá uma potência de 1200 watts e que vai nos dar uma corrente de 9 amperes. Para a questão de equilíbrio das fases, vamos dividir esses 9 amperes por 3 circuitos, o que vai nos dar aproximadamente uma corrente de 3 amperes, onde cada circuito será protegido por um disjuntor de 10 amperes. Talvez tenhas uma dúvida. Por que um circuito de 3 amperes, 4 amperes é protegido por um disjuntor de 10 amperes? Ou um circuito de 5, 7, 3 amperes é protegido por um disjuntor de 16? É simples. O regulamento nos recomenda que em qualquer circuito de iluminação deve ser aplicado no mínimo um disjuntor de 10 amperes. E qualquer circuito de força, ou seja, circuito de tomada, devemos aplicar no mínimo um disjuntor de 16 amperes. Infelizmente teremos que parar por aqui. Mas caso tenhas alguma dúvida, coloque nos comentários e que nós teremos o prazer de responder. Muito obrigado e até a próxima aula.